MS em Dia previu informação até você. Nesse programa, eu trago novamente a Sargento Betânia, ela que vive a segurança pública, participou de vários projetos importantes, como a Polícia Comunitária, e também veio falar sobre as experiências políticos eleitorais que ela já teve até hoje. E muita coisa ela pode ensinar para a gente do quanto que a gente pode melhorar como sociedade o tratamento das mulheres na política. E se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vinda novamente, feliz em ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E a oportunidade é um dever também na MS em Dia, sempre trazer as mulheres aqui, principalmente para falar quando o assunto é a política, né? Muitas das coisas são discutidas no âmbito conceitual, né? Sim. E da utopia, e quando se vê a realidade é outra coisa. Às vezes a realidade é muito dura, né? E na política é absolutamente cruel com as mulheres a realidade. Uma disparidade assim que eu não sei o que vai acontecer para um dia as coisas melhorarem. Como que você enxerga hoje, tendo cruzado essa linha, que muitas mulheres ainda não cruzaram, da cidadania para um dia ter se arriscado a participar de uma eleição e acompanhar de dentro esse processo sendo mulher? Então, quando eu cheguei na política, Danilo, eu cheguei de maneira despretensiosa. E com vontade de mudar. Você chega com aquele anseio, com aquele desejo de poder ser útil em alguma coisa, poder contribuir. Confesso para você que eu não tinha noção que era um partido político, o que representava cada sigla daquela, qual a filosofia, não tinha ainda aquele despertar. Como eu já desenvolvia um trabalho de segurança pública e sempre gostei muito da parte de prevenção, que é a paixão da minha vida, eu me descobri e a política acabou chegando até mim justamente por conta desse trabalho. Do resultado desse trabalho. Isso, que eu comecei a ter um contato não só da parte ostensiva, que muitas vezes o cidadão pensa que é só a parte repressiva. E não, eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo na Secretaria de Segurança, mais de 10 anos, e lá a gente focava na filosofia de polícia comunitária, e foi quando começou a surgir os conselhos comunitários de segurança, que são órgãos linkados dentro das comunidades para que elas possam ser, dar esse feedback, fazer essa interlocução com os órgãos de segurança pública. Então eu comecei a chegar muito próximo a eles. E aí descobri que justamente tinha esse perfil de falar com pessoas, de levar essa fala de conscientização, de orientação, onde eu comecei a desenvolver esse trabalho de prevenção com as palestras. Ou seja, de aproximação com o povo, né? Porque o político, a política e os políticos, eles precisam do povo, né? E de vez em quando eles lembram que o povo existe. E ter alguém que está lá articulando diretamente uma solução, principalmente uma solução barata, né? No Brasil, não só em segurança pública, mas até em saúde, também se investisse mais em prevenção, custos enormes seriam assim, eliminados ou diminuídos, né? Com certeza. Para falar um pouquinho mais desse trabalho da política comunitária, polícia comunitária, que te levou ao holofote da política, né? E a ser convidada para poder participar de uma eleição. Isso daí, tipo assim, envolve toda uma escalada tua na corporação, né? Tipo assim, os problemas estão ali, mas a forma como cada um, eu digo não só cada um, mas até o próprio batalhão, lida com as coisas, é o que determina as soluções, né? Sim. Por exemplo, assim, a solução do problema pode ser tanto numa conversa quanto até na repressão. Mas no momento que você lida com esse problema, é o que faz toda a diferença, né? Por exemplo, tem vizinho que pode matar o outro vizinho porque o som está alto. Ou a polícia pode ir lá conversar, mediar a situação e tudo ficar resolvido naquela rua, né? Que eu vejo assim, a grande maioria dos problemas hoje, né, quais são as principais ocorrências? Primeiramente, que eu vejo aí, que eu acho que está despontando, a questão da violência doméstica, a gente vê a questão... É muito triste, né? Na pandemia, principalmente. Vias de fato e perturbação do sossego. São situações, digamos, essas três principais. É claro que a gente tem coisas que estão linkadas, né, a tráfico de drogas, a sequestros, mas eu acho que num percentual menor. Mas são coisas que, se você puxar ali... Que é o 190 que você está falando. Exatamente. Chega pelo 190, geralmente é isso. Isso. E se a gente buscasse trabalhar, eu digo, não só a questão da polícia, viu? Porque muitos casos que chegam para a polícia, e é isso que eu também tento levar para a sociedade, não é só questão de polícia.
né? É uma questão, muitas vezes, de todos os segmentos da sociedade, olhar a segurança pública com um olhar mais sistêmico. Isso requer o quê? Requer que cada pasta, que cada órgão institucional, ela cumpra de fato o seu papel. Assim, não vai pesar para ninguém. O que não pode nesse sistema de pesos e contrapesos pender muito para um lado e muitas vezes acaba sobrando para a polícia. Então, eu vejo que a parte de prevenção, a parte de cuidado, de orientação, de conscientização, em que cada instituição ou cada órgão, dentro do cenário da segurança pública, trabalhe de forma efetiva, com certeza a gente vai minimizar e muito e evitar que muitos crimes de maior potencial ofensivo possa ter lá na ponta, como, por exemplo, a questão da educação. A educação nas escolas com relação à violência contra a mulher, dentro da própria família, os valores que são ensinados dentro da família, e a família também faz parte desse pilar da sociedade para fazer parte dessa segurança pública. Levar também a discussão hoje sobre a orientação, perturbação do sossego. Tem que tentar demonstrar para as pessoas que o direito da gente, né, começa quando o do outro termina e vice-versa. É fundamental isso que você está falando, que fala com alta propriedade, porque, por exemplo, o risco é a presença do Estado, às vezes, ocorrer só pela segurança pública. Sim. Aí o cidadão ele vai reclamar, não vai gostar, mas não é por culpa da segurança pública ou do policial, é porque ele já se sente abandonado. E pior que isso é quando não existe a presença do Estado. Porque a gente tem aí exemplos de pontos cegos em Campo Grande ou outras capitais, o Rio de Janeiro, emblematicamente, as comunidades ali, onde ninguém entra, ninguém sai, quem comanda aquilo ali é um poder paralelo, né? Então, manter essa presença do Estado, principalmente com o diálogo, é fundamental, até para também ouvir a população, né? Sendo uma instância de governo, ali mesmo sendo policial, acaba vindo de tudo, né? Reclamações de saúde, de educação, de infraestrutura. Acaba que desaguando, porque hoje, dentre as instituições ligadas à segurança pública, e eu vou fazer uma parte, a questão da Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar é uma das únicas instituições que estão presentes nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Em todos os municípios tem uma unidadezinha da Polícia Militar, coisa que muitas vezes não tem lá, talvez um bombeiro militar, não tem uma delegacia da Polícia Civil, ou um AGPEM, né, um agente da Polícia Federal, ou Polícia Federal, PRF, mas a Polícia Militar ela está muito linkada, ela acaba que tendo esse acesso mais constante. E nós lidamos com diversos níveis da camada da sociedade. Nós atendemos desde os bairros mais periféricos até aquele no poder aquisitivo um pouco mais elevado. Então, eu acho muito importante essa visão de polícia comunitária, ela está inserida dentro da nossa segurança pública para que o policial também esteja preparado para poder lidar em todo esse cenário. Então, eu falo que hoje a visão do operador de segurança pública é muito macro. Por quê? Porque ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que saber lidar e se comportar em todos esses segmentos dessa camada da sociedade onde a sua competência requer que ele esteja. E a polícia comunitária vem para trazer essa aproximação, fazer com que, muitas vezes, esses paradigmas que antes tinha a polícia como repressiva, truculenta, que a polícia só chega para oprimir, não, para mostrar que ela está cumprindo ali o seu papel, mas que ela também desenvolve o seu papel social e de prevenção. Porque caso ela não estiver ali cumprindo aquele papel, quem faria, às vezes? Então, fazer com que a sociedade também entenda isso. E muitas vezes, esse entendimento por parte da sociedade não é entendido e muitas vezes também falta, né? A gente também tem que se colocar, somos humanos, vejo que também precisa ter esse tato, né? Esse olhar de levar mais essa orientação e mostrar para a população, como por exemplo, cidadão, você sabe qual que é a diferença, qual que é a competência, o que a polícia civil faz, o que a polícia militar faz, aonde eles estão presentes, quais são a sua empregabilidade. A maioria da população não sabe, ele não tem distinção que cada segmento desse faz. E isso as próprias corporações ou mesmo a Secretaria de Segurança Pública poderia informar isso para o cidadão, para ele saber de fato a quem recorrer. E aí, né, muitas vezes não ficar perdido. E até valorizar, né? Porque ele paga caro para ter isso. Né? O cidadão, ainda mais o mais pobre, ele é muito pressionado pela carga tributária. Agora, o que te fez escolher ser policial? Sinceramente, não tinha ninguém na minha família, foi a necessidade. A necessidade? Você resolveu prestar o concurso? Eu, na época, estava desempregada, dentre inúmeras funções que eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu já contei isso, acho que para você. Eu saí de casa muito cedo, com 12 anos. Por quê? Porque eu enfrentei dentro de casa a questão da violência doméstica, os maus tratos.
Eu venho de uma família de poder aquisitivo muito baixa, tanto é que minha mãe até hoje ela não é alfabetizada, meus avós não eram. Então a minha realidade... Deve ter um orgulho enorme de você, tem. porque pelo que você trabalha, hoje o protagonismo eu digo que eu sou tem, amigo né? de família, né? Sim. Porque a minha história é uma entre, sei lá, 100 que trilham um caminho do bem. Então eu ostento isso com muito orgulho, porque tudo que eu consegui foi com muito esforço, foi com muito trabalho. Então eu conheci muito cedo a realidade, sabe, do mundo, Danilo. Eu tive que sobreviver. Então eu saí de casa por quê? Por conta da violência doméstica. Minha mãe colocou dentro de casa um cara que maltratava ela, batia nela, agredia, maltratava a gente, eu sofria maus tratos. Então eu fugi. E quantos jovens já não fizeram isso e não fazem isso? Quantas crianças hoje, dentro de casa, ao invés de ela encontrar valores, amor, cuidado e segurança, ela encontra o quê? Violência, agressão, abuso, né? A gente tem muitos hoje no Mato Grosso do Sul caso, está aumentando os índices da questão de abuso, exploração sexual contra as nossas crianças. Isso é uma feridinha que nós precisamos cuidar, tratar e fazer um chamamento para o poder público para que, de fato, as políticas públicas, os órgãos do poder público possam funcionar, porque a rede de proteção, eu acredito que tem muita falha aí e a gente precisa trazer toda a sociedade para discutir isso e trazer a família para o foco, porque a família é fundamental, porque a maioria dos casos de abuso e exploração sexual acontece dentro de casa, 85% dos casos, e aí por isso é difícil detectar e muitas vezes não tem a denúncia. Quando chega a denúncia, porque algo já extrapolou. E muito baseado no que você falou de valores, né? Porque, por exemplo, assim, se dentro daquela família está tudo muitas vezes perdido para que se tome providências, o vizinho pode tomar uma providência. Pode. A pessoa que acompanha a vida daquela família pode também ajudar a tomar providência ou encorajar. O que não pode é permanecer o problema, que é o que muitas vezes acontece, né? Você não pode. Se você desconfia, se você tem conhecimento, se você vê algo suspeito, denuncie. Hoje nós temos vários canais de denúncia, nós temos o Disque 100, que é um número gratuito e ele é nacional, 24 horas, finais de semana, a pessoa pode ligar, não precisa se identificar, mas não se mantenha no anonimato, porque você pode estar salvando uma vida. E uma criança, um adolescente que passa por um abuso, principalmente sexual, as sequelas são muitas vezes irreversíveis. Então a gente como sociedade ou como mãe, você como cidadão, né, nós temos esse dever também, cuidado com o outro. E esse trabalho que eu comecei a acentuar na minha vida, por quê? Por eu ter esse histórico, por eu ter vivenciado, por eu já ter sentido na pele, eu me coloco muitas vezes no lugar das pessoas. E quando eu ia atender as ocorrências, o que eu falava? Bom, eu venho aqui, atendo, dou encaminhamento, mas existe um antes de tudo isso daqui. E muita coisa poderia ter sido feita para que esse jovem, ou porque esse cenário poderia ser outro. Eu poderia estar desse lado se de fato eu não tivesse tido a oportunidade, mas é claro, se eu também não tivesse feito as escolhas corretas. Então foi onde eu comecei a levar esse trabalho de conscientização, de prevenção com as famílias, com os jovens. E é isso que eu gosto de fazer. Eu me identifiquei que eu gosto de tratar com pessoas. Você descobriu Sim. esse talento, essa vocação. Agora, quando uma menina, né, seja de qual idade for, ela está lá na realidade dela e ela enxerga uma figura imponente, né, absolutamente à vontade com o que ela é. Né? Tipo assim, é uma policial que busca excelência no que faz. Aquilo também tem um impacto de exemplo, de influência. E como fazer para que esse exemplo ele tenha mais força e continue, assim, de certa forma, tendo mais resultados. Aí tem, no caso, o ciclo de palestras que te ajuda nisso também, que eu acho que é uma satisfação social e até pessoal também. Né? Sim. É porque eu vejo assim, eu quando vou conversar claro com que a eles... palestra é para todo mundo, né? Mas eu acho que para as meninas, para as mulheres, isso tem um peso muito grande. Principalmente quando eu vou num bairro, né, que é desassistido de todo do poder público, que é esquecido, que você vai lá ver uma realidade que muitas vezes não é tão comum para aquele que tem uma condição financeira melhor. Muitos ali esqueceram de ter os seus sonhos. Muitos pensam que não vai conseguir, muitos nem almejam nada assim de tão grandioso. E quando eu chego lá, eu conto também a minha história. Eu falo que eu também sou oriunda de uma realidade como aquela que ela está vivendo naquele momento. E reverteu. E que eu consegui superar, que eu estudei e ir mostrando para ela os caminhos que tem que ser feito, que muitas vezes as pessoas acabam ficando desacreditadas, falam, não vou conseguir. Mas a partir do momento que você mostra para ela, ó, se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir?
eu tenho outras possibilidades, ao invés de eu seguir caminhos que muitas vezes é do mau exemplo, das más companhias, daquele que quer desvirtuar. Converso também muito com as jovens com relação à questão da gravidez, né? Hoje a gente tem meninas com 12, 13 anos, infelizmente nesse quadro já... Que muda uma vida, muda. Né? Passar por isso. Ela começa o quê? Sai da escola, perde continuidade né? Acaba que essa parcela não vou dizer o peso, mas da responsabilidade fica para a mulher. Então é tentar mostrar para essas meninas que através da educação, com persistência, ter sim, brigar pelos seus direitos, mas direitos com responsabilidade. No mundo que a gente hoje se encontra, que a inversão de valores está muito grande, que eles estão querendo segregar, dividir a família. E eu tento mostrar, por eu não ter tido, né, um tempo, eu fiquei ausente de família, e isso me fez falta. E isso eu sei que faz falta na vida de todo mundo. Então eu tento mostrar a importância também da família, dos valores, e tentar, né, com as mães, com os pais, mostrar que o exemplo dentro de casa vai contagiar também esses filhos para que eles sejam bons cidadãos. A questão da política para a família, e infelizmente são poucos políticos ou pessoas públicas que defendem isso. É uma pena, né? Mais o segmento evangélico, ou geralmente quem trabalha com segurança pública, ou, no caso, alguém que vai nessa linha ideológica da direita que acaba defendendo a família. E é uma pena, porque a família ela é o centro da sociedade, ela é a célula de tudo. E principalmente uma política pública, para ela ter um efeito decente e ela ter continuidade, ela depende da família. Por exemplo, política pública para empregabilidade. Ela pode ter estratégia que for, ela vai depender da mãe sacudindo o menino lá para ele correr atrás do primeiro emprego, senão isso não vai acontecer. Né? Ou a importância do que é um atendimento de saúde legal para que uma família não seja desestruturada, com perda de um ente, ou que a questão financeira acabe sendo mais ainda pressionada. Né? Esse debate da família, que parece óbvio, mas ele não tem tanto espaço, por que a política tradicional e a política normal ela acaba não dando esse espaço para isso, para esse debate? Porque talvez empoderar a família mudaria tudo, você acha? Bom, tipo assim, seria dar voz ao cidadão, né? Sim, porque... as pessoas comuns, como você As pessoas disse. comuns. Mas eu acho que as pessoas também, elas têm que começar a despertar para isso. Porque elas têm poder a cada 2 anos, elas têm. podem decidir trocar tudo se precisar. Sim. E não fazem. O cidadão, eu falo, qual que é o momento que ele mais exerce a sua real democracia, a sua cidadania? É o momento do voto, de você votar ou ser votado. E tá sozinho ali naquela hora. Só que as pessoas acabam também, aí não vou, né, por N motivos, também não vou tirar a razão, porque a gente comodismo, sabe, né? Por diversas situações, e a gente também tem que colocar, né, essa realidade que grande parte hoje do cenário político dos nossos representantes, quando chegam lá, como você bem colocou anteriormente, esquece do povo e ao invés de servir ao povo, se serve do povo. Porque assim, é muito fácil esquecer. Existem várias desculpas, vários ritos, várias regras, várias situações, e a política, quando ela quer, ela enrola. Sim. A gente sabe disso. E enquanto isso, o problema de quem está lá na ponta, e você sabe disso, você convive com as pessoas, conversa com as pessoas, sente as dores delas, você sabe que muitas vezes não dá para esperar. Aquele problema ele é emergente. Pronto. Enquanto isso, a política ela tem toda uma demora, e às vezes parece que entram pessoas lá e não conseguem dar conta da celeridade nisso. E muitas vezes o que eu vejo que o político ele não prima pelas pessoas, ele prima por uma sigla ou ele prima por grupos. Ou pelo próprio orgulho, né? Se você não faz parte daquele grupo, se você não faz parte daquela retórica, se você não tem características de uma determinada percepção, de certa forma ele te deixa de lado. E eu acho que o político, independente da sigla partidária, ele tinha que pensar num todo, no cidadão. E as pessoas também buscar um pouco mais desse conhecimento. Porque assim, o que acontece? E aí a pessoa, digamos, trabalha o dia todo, né? O vendedor lá das Casas Bahia e tal, aí chega cansado. Você acha que ele vai chegar ainda com pique para ligar lá num canal e tentar saber de política? Ele vai falar assim, não, isso aí, esses políticos são tudo corruptos, não sei das quantas, não faz nada. E alguém disse para ele também que não vai dar certo. Que não vai dar certo, mas ao mesmo tempo ele está negligenciando o futuro dele e da família dele, porque ele precisa acompanhar. Ele votando, ele não votando, ele também tem responsabilidade. Ele é coautor, ele é corresponsável por aquele que está lá.
E aquele que chega lá, por mais que ele tenha negligenciado, se omitido e não está sendo a nossa voz, mas ele precisa entender que ele vai ser responsabilizado por isso. Agora, se todos os anos que ele vier se candidatar, ele continuar sendo reeleito e nada acontecer, você acha que ele vai mudar a maneira dele atuar? Não vai. Então, para que haja esse fluxo normal na política, as pessoas também precisam se enganjar. A dona Maria lá, a vendedora de fruta, a professora, a babá, aquela que é diarista, eu sou mais favorável a essas pessoas, precisam entrar para a política. Porque essas pessoas, elas conhecem como ninguém, elas sentem na pele o dia a dia dificuldade, coisa que muitos não sentem. Tinha aquela máxima, não sei se você lembra, que até falavam muito no jornalismo, depois parou. Isso era muito da época da inflação, que falava que a dona de casa entende mais de economia que qualquer economista. Aí tinha aquelas matérias de grupos de donas de casa que elas saíam para conferir preço, e aí até determinavam políticas do PROCON. E é verdade, muitas vezes é o cidadão ali, de frente para o posto de saúde, morando perto, que vai entender mais aquele posto de saúde que o secretário de saúde do município ou do Porque estado. Porque ele está vivenciando aquilo. Ele vê, ele enxerga, ele sabe que ele não está pintado, só que ele não tem voz, né? E hoje você vê cada vez mais distante o político, né? As redes sociais aumentou a distância, né? Era para aproximar. Ajudou para que o nome dele chegue até a população, só que ao mesmo tempo a presença, você vê nas campanhas políticas, você quase não vê o político visitando, você não vê o político conversando, você não vê o político sendo indagado, questionado como antes se via. A senhorinha, mas por que você voltou tal coisa? Quebra-mola aqui da minha região. Você não consegue, porque a cada vez ele manda assessoria, ele está ficando mais no seu gabinete e escondendo atrás de uma câmera e o povo não está tendo acesso. Aqui eu posso dizer com propriedade, tanto a primeira vez que você veio quanto hoje, que você, para quem estiver assistindo a gente, é o que a gente está vendo aqui. Essa simplicidade, essa autenticidade. E assim, isso às vezes, infelizmente, o eleitor, ele questiona, ele acha estranho. Tipo assim, é tão claro que ele duvida. Ele acha que é falso. Que é falso. Mas teve gente que rompeu essa barreira com defeitos e virtudes, porque todo mundo tem defeitos e virtudes. Com certeza. Que foi o ex-presidente da República, que com a simplicidade bruta dele e uma sinceridade absoluta, provou que há como ter uma linha direta com o cidadão ou com a população. E nisso a mídia também ficou desconfortável. Porque ela vivia um papel de definir o que a opinião pública pensava, de dar ritmos e narrativas e tudo mais, e também ganhava muito, muito, muito para isso. E aí, a partir do momento que isso foi repactuado, foram anos turbulentos, né? Mas ele foi firme e nisso ele teve muita virtude. E também, no meio de tudo isso, teve a pandemia. Você foi alguém sempre muito simpática à situação do Bolsonaro, que infelizmente hoje virou artigo de dicionário, bolsonarismo, né? Como se ele tivesse morrido, como se ele não existisse mais. E a política, essa política tradicional, truculenta também, embora não diga que é truculenta, o colocou como inelegível, né? Já tentando colocar fora do jogo. Como que é ser alguém de direita, né? Pensando o centro-direita. Claro que tem momentos que você a ideologia não entra em jogo. Entra fazer o que tem que ser feito, ser prático, ser sensível, ouvir as pessoas. Mas quando a ideologia entra em jogo, a tua linha é muito clara. É tipo atender, cuidar das pessoas e evitar com que o Estado seja negligente ou ele seja gigante. Sim. Né? Então, eu me considero uma pessoa que eu sou uma mulher conservadora, mas que cuida muito do social. Até porque... Mas o conservador também cuida do social. Sim. Né? Não é um monopólio da esquerda. Por quê? Porque eu penso que, como não cuidar do social, se eu defendo muito a prevenção. E o social, eu acho que ele tem que ser na sua maneira bem mais ampla, né? Que é a parte, muitas vezes a gente pensa no social, até mesmo para aqueles que têm uma certa discriminação, quando você fala que é de direita, você é de direita, você não cuida de pessoas, você é de direita, você não gosta de pobre, você é de direita, você não frequenta, não. Você é patroa. Eu não sou negra, mas eu sou parda, eu sou pobre, sou mulher. Mas eu não gosto que me vejam com um olhar de vitimização. O que eu quero ter enquanto mulher, eu quero ter as mesmas oportunidades, eu tenho condições de exercer esse protagonismo, por quê? Porque eu venho me qualificando e venho buscando essa condição. Só que muitas vezes a sociedade, a gente também não pode fechar os olhos para isso, ainda existe sim, como você bem colocou lá atrás, a questão de deixar a mulher de lado. Eles falam que a mulher é importante no cenário da política,
Só que eles querem a mulher como tampão, eles querem a mulher como um degrau. Quando de fato você chega dentro ali que coloca o seu nome para uma representatividade, não é disponibilizado para você as mesmas condições de estrutura e de meios para que você vá nessa caminhada com o homem. E isso é interessante. Eu não quero mais que ele. Não, isso é interessante. Eu quero ter a oportunidade que ele tem também. Não, e isso acontece muito. Se a gente for falar em 90 e tantos % dos casos. A candidatura da mulher, o santinho dela sai depois, a liberação do financiamento sai depois, ela fecha os acordos e o cumprimento vem de outra forma, né? Uhum. E muitas vezes ela não tem a segurança de fazer o relacionamento durante a campanha e tudo mais, que o homem teria na organização. É como se o homem fosse o centro da prioridade e a mulher fosse algo complementar necessário. É que as discussões até porque os presidentes de partido também são homens. Você pode observar, né? O que eles colocam primeiramente para a mulher? É vice disso, é vice daquilo. Dentro dos partidos, vamos criar aqui a sigla tal mulher, outra sigla tal mulher. É uma maneira de dar uma fatia já para a mulher, para que ela se contente e não venha brigar com toda que não. E aí, quando dentro de todo esse cenário você fala, não, eu também quero ter esse direito de discutir, de poder fazer as tratativas, de poder sentar à mesa e conversar. Mas, infelizmente, aí você é tida como, não, ela é problemática. Essa sargenta, ela é problemática, ela é muito brigona, ela é muito sisuda, ela é não sei o que. Não é. É porque eu tô cobrando, tentando fazer valer um direito. Não é só para ti, não né? É só para mim. É para todas as mulheres. Né, eu falo por mim mesmo na eleição passada. Para eu conseguir ter acesso ao mínimo do fundo eleitoral da mulher, porque muitos da sociedade falam, a mulher tem 30% do fundo eleitoral. Fala assim, nossa, elas têm dinheiro. Né? Mas não chega. Sabe por quê, cidadão? Porque o presidente do partido ele tem um poder discricionário de selecionar para quem ele vai direcionar esse dinheiro. Se tem 3 mulheres, ele fala assim, ele não divide de maneira igualitária entre as 3, ele pode direcionar para uma, como teve que aconteceu comigo. Teve uma dentre nós éramos em 3 candidatas, uma recebeu R$1 milhão, enquanto que as demais, no caso eu, para eu conseguir receber 150 mil, que está lá no portal, né, da transparência, eu tive que rodar céus e terras, fazer valer o meu direito, acionar a justiça, e aí fala que a gente é problemática. Não, e sem contar que numa campanha política, embora pareça uma gamificação, se você não cuida, vamos supor, como você não conhece o orçamento, não tem segurança do que vai vir, você gera dívidas para a sua vida pessoal. Com certeza. E para a família e tudo mais, né? Claro, porque você precisa de ter uma pessoa para entregar o seu santinho, você precisa fazer um adesivo legal. Tem alcance, né? Você precisa pôr gasolina no seu carro, porque Campo Grande hoje tem mais de 70 bairros, fora os conglomerados, que isso vai dar mais de 800. Que, na verdade, é ter o que o vencedor teve. Sim. Ter acesso a isso. Porque, assim, teoricamente, o financiamento é público. Se eu, é público, é para todo mundo ser igual. Eu sou contra o financiamento público. Eu também sou. Eu acho que não deveria existir para ninguém. Mas já que existe, o que não pode tem que ser igual. Ter um monte e eu não ter nada. Enquanto que o meu adversário usa milhões e eu não uso nada, isso é justiça. Não, mas imagina, um posto de saúde. Não tem equilíbrio. Tá aqui, nós dois, somos cidadãos. Aí eu vou lá, tenho atendimento VIP no posto de saúde. Você vai, você tem que esperar uma fila, demora para te atender. É posto de saúde, é dinheiro público. Por que tem diferenciação? Então. Isso que não dá para entender, né? E aí você acaba que também pagando por uma conta, por exemplo, você financia partidos lá que você não comunga da ideologia que ele defende. Também. Mas, de certa forma, o cidadão é obrigado a sustentar todo esse sistema. Enfim, nós precisamos de uma reforma política muito grande, mas não sei se isso vai acontecer ainda na nossa... O que mudou para ti dentro das experiências que você participou? Porque a primeira, pelo que eu lembro, você era um pouco mais tímida. E estava chegando, é normal, toda uma reserva, né, para saber como que vai ser as coisas. Mas hoje você já tem um panorama muito grande, muito determinado das coisas, né? Você já viu muita coisa, você já entendeu muito, você já entendeu muito a psicologia do próprio eleitor também. Né? Hoje eu me posiciono naquilo sem medo de dizer o que eu sou e o que eu quero, né? Eu cheguei muito tímida porque, como eu disse, eu não tinha esse conhecimento, eu acabei chegando de maneira despretensiosa, veio um convite e falei, vamos ver o que é. Mas eu falei, bom, se eu for continuar aqui, eu preciso buscar me qualificar.
como, né, poder falar, me comunicar, representar alguém se eu não sei o que está se passando? Então é o que eu venho buscar. Claro que eu estou em constante evolução. Minha profissão é policial militar. Eu não sou, né, política, mas eu venho me aprimorando nisso. Mas eu sou cidadã. Mas assim, né? aí entra aquela coisa do perigo que os políticos não nos ouçam, ninguém vê o podcast inteiro, então pode ser que não veja. Você melhorou muito, né? A forma de se comunicar, a forma de se expressar, a tua pauta ficou mais clara, as circunstâncias gerais também te favorecem, você sabe disso, porque uma coisa seria lá em 2018 falar de valor da família, de prevenção, da segurança, outra coisa é hoje em dia, depois de tudo que foi esses anos, né? E várias pessoas que estavam próximas também tiveram destaque. O que valoriza também que uma hora vai chegar a sua hora, né? O delegado Cleverson, em Costa Rica, virou prefeito. Eu venho assim, eu estou numa construção e graças a Deus, o que eu venho notando, Danilo? Que nós ganhamos mais musculatura. Para quem saiu lá de maneira despretensiosa, chegando pela uma primeira vez, mesmo assim, sem nada, zero de recurso financeiro, só na raça, foi a mais votada das mulheres naquela época. Aí eu vim para um segundo pleito, fui a mais votada do partido, também na rapa, sem estrutura, só que o meu partido não fez ninguém, né? Não fez o coeficiente eleitoral. E chegando no último pleito, com 150 mil, minha gente, enfrentou gigantes aí na casa dos milhões. Eu tive quase 10 mil votos. Então, assim, o que eu mostro com isso? O que eu aprendo com isso? Que a gente está no caminho certo, porque o que eu faço é um caminho mais sólido. Por isso que eu não quero perder a minha coerência, aquilo que eu defendo. Eu quero que as pessoas olhem em mim e enxerguem aquilo que eu venho traçando. Não quero que elas, sabe, titubiem com relação a isso, porque eu me declaro sempre isso. Eu sou conservadora sim, defendo os meus valores, sou ligada assim à direita, defendo assim as bases, fui defensora do presidente Bolsonaro, vejo que aconteceu muita coisa no decorrer, agora está acontecendo, vejo que está uma verdadeira caçada contra esse homem. Mas isso também não te define, né? Porque tem esse problema, às vezes, hoje em dia com o defensor de Bolsonaro ou defensora, que é como se fosse algo proibido no Brasil. O que é errado, se for, a gente está vendo uma ditadura e algo assim, tipo assim, uma censura absoluta, tem que chamar órgãos aí mundiais para tomar alguma providência. Só que eu não tenho ele também como um Deus, eu tenho ele como um homem, uma pessoa corajosa, ele foi uma pessoa pública, uma pessoa que fez a diferença. O presidente do Brasil, e ficou 4 anos, acertou muita coisa. Ele rompeu esse ciclo de tirar do anonimato o cidadão comum, fazer com que esse cidadão como eu e tantos outros venha para a vida pública e falar, não, eu quero questionar por que está acontecendo isso. Por que o ministro tal votou tal coisa? Por que o deputado fulano gastou tal... Então, ele deu esse despertar na sociedade, mesmo com esse jeito que muitos não entendem. Eu acho que o brasileiro não está acostumado com a verdade, muitas vezes, como ela é dita. Ele acostumou a um jeito mais mascaradinho, né? Ele acostumou... O que ele acostumou? Ele gosta daquele político que chega na eleição... Fala e não fala, né? Faz um afago, né? Bonitinho, cheirosinho, promete, fala bonito. Mas depois chega lá, não cumpre nada. E aí vem aí o Bolsonaro, daquele jeito estorvadão dele, né? E dá na lata. Acho que talvez ele poderia ser um pouco mais comedido, sim, né? A maneira como fala, mas é o jeito dele. Mas ele enfrentou o sistema, né? O sistema pesado. Como você também enfrentou o sistema. Eu enfrento constantemente. Enfrenta constantemente. Você tem ideia. Os outros olham assim, é uma mulher frágil, né? Mas vocês não têm ideia no decorrer desses mais de 8 anos que a gente enfrenta, porque é uma coisa velada, que é o pior de tudo. Eu enfrento algo velado e eu não posso me manifestar por situações que eu vejo vai piorar. Então vamos recuar um passinho para poder avançar 2? É sabedoria, né? A gente vai fazendo esse movimento aqui de hora falar da tua profissão e hora falar da tua atividade política. Ser policial é proteger vidas. É a base essencial da profissão. Você já passou algum perigo na atividade policial, algum susto? Porque eu imagino assim, para o marido, para a família, né? Por exemplo, quando sai de casa, dá tchau, até mais tarde, mas fica preocupado, né? Porque ali vocês estão enfrentando, né? Poxa, o que tem de pior da sociedade, que é a criminalidade, e ali eles não têm, tipo assim, o bandido do outro lado ele não tem sensibilidade nenhuma, né? Tem casos até que se vangloriam por matar um policial, fazer mal, machucar. Eu até estava vendo não dá para esquecer disso, né? Sim, eu até estava vendo uma matéria hoje, que foi
jornal desse de notícia, tem um instituto que eles iam fazer uma mobilização falando sobre a questão de número de homicídio em confronto com a polícia. E aí muitas vezes as pessoas começam a banalizar e falar mal da questão da legítima defesa, né? Mas o policial, ele tem todo um procedimento e ele tem um grau de atuação, tudo depende do nível da ocorrência que ele vai se deparar. Se ele chega no local que é controlado, que através da verbalização ele é atendido, não tem motivo para ele sacar uma arma, fazer essa ostensividade. E tem um relatório, né? Exatamente. A partir do que saca a arma, tem um relatório agora, depois. Se você né? chega no local e você é recebido, né, com um cara armado e atirando contra você, o que você vai fazer? Você vai se esconder? Você vai correr? Você tem que enfrentar a altura. Então é isso que muitas vezes alguns, né, demagogos aí tentam colocar esse papel contra, né, o profissional de segurança que é o pública. excludente de licitude, né? Exatamente. Tão falado aí. Exatamente. Tem toda uma... Para ter aquela reação, teve uma ação de alguém. E ele não chega ali do nada atirando para o alto e falando, vou te matar. Não, é porque ele foi recebido daquela maneira. E ele tem que coibir. Aquilo te dá essa previsibilidade. Com relação à questão assim, de perigo, o que eu vejo? O profissional, você está numa viatura, você está ali tranquilo, de repente você toca uma ocorrência, você está ali num estágio de adrenalina ali tranquilo, você sai do 0 a 100 em questão de frações de segundo. Por quê? Porque você vai atender uma questão de violência doméstica que aparentemente pode ser tranquilo, mas que daquilo pode de encarcerar ali, sei lá, um cárcere privado, o cara tá armado talvez com uma arma de fogo, ou chega lá, a vítima tenta ter morrido, revidar, né? Parte pra cima de você. Então, assim, são situações que você enfrenta. Agora, medo, eu confesso pra você que eu nunca tive, Danilo, porque, assim, como eu disse, a minha vida ela sempre foi muito desafio. Mas algo assim que eu digo assim, não disse no sentido do medo, algo que te emocionou, mexeu com você. Pô, como jornalista, recentemente eu estava na Band, né? Foi uma experiência muito boa para mim, poder acompanhar, e a Band tinha muito a linha policial para compor o conteúdo editorial. E eu lembro de um caso, do feminicídio em Cidrolândia, de uma professora que morava, inclusive, na frente de um parque ali, que chama Brizolão, que é como se fosse, vamos botar um Belmar Fidalgo da cidade. E, poxa, o ex-marido foi tomar tereré, o filho estava jogando videogame no quarto, era a casa que ele morava também com ela, conversa com ela durante algumas horas, as pessoas passam na frente, sempre vai olhar um casal, vai imaginar que bonito, pelo menos conversam, ou um dia podem voltar, tudo mais. E aí, de repente, ela vai lá dentro buscar alguma coisa, ele vai atrás e mata ela a marteladas no corredor, e o filho escuta isso e depois se depara com a mãe morta, e o cara vai embora e fica foragido, e a força de segurança não dá conta de achar essa pessoa, porque infelizmente a gente tem muito avançado isso no Brasil, não é como nos filmes americanos, né? Você achar alguém, às vezes numa São Paulo ou no interiorzão do Brasil. Então isso daí, quando cai na opinião pública, choca, né? E para o policial que está ali para defender vida, muitas vezes até já foi antes numa ocorrência, não sei se nesse caso aconteceu isso, conversa, tenta fazer com que o casal fique ali em paz, mas depois acontece o pior, né? Eu acho que isso deve ser uma frustração muito grande, né? Com certeza. Por isso que toda ocorrência ela tem que ser considerada como importante. É o que eu sempre falo, né? Muitas vezes uma parte do contexto. É porque assim, muitas vezes a gente recebe muito, numa noite, num serviço ali, você é acionado 2 ou até 3 vezes para atender alguma coisa linkada à questão de violência doméstica. Em muitos casos, acabam sendo repetitivos, né? Casos que os policiais daquela área, por trabalhar ali, já sabem. Falam, aquela casa ali já é algo constante. Praticamente, todo serviço sempre tem alguma coisa, alguma ocorrência ali. Só que o que eu tento colocar para eles? Se nós formos chamados 10 vezes nós iremos lá. Por quê? Porque talvez no momento desse, caso nós não formos, é algo que pode se agravar e vir a esse agressor ceifar a vida dessa mulher. Ele tomar coragem, né? Ele vai falar assim, a polícia não veio mais. Não fez nada. Porque muitas vezes a polícia chega lá e ele já não está pelo local. Né? Já saiu, fugiu. Mas a polícia ter ido, a polícia essa foi lá, notícia vai chegar nele. Com certeza. E essa mulher também vai se sentir assistida. Porque senão muitas já não tem coragem de denunciar. E aí quando denuncia, fala, não vou denunciar, porque não acontece nada. Então, é necessário toda ocorrência
nós entendermos como importante e como essencial. Você tem que ir desde atender lá um gato que muitas vezes está lá solto, mas aquilo pode desencadear muitas vezes uma briga entre vizinhos, questão de perturbação do sossego. Já atendi ocorrência que quase deu morte. Por quê? Porque a mulher já não aguentava mais tanta perturbação do sossego, que um dia ela surtou, ela fez tanta denúncia, tanto e não dava nada, que ela catou um galão de combustível e começou a partir para cima e jogar combustível e disse que ia tocar fogo. Por quê? Porque ela estava tão já tolhida ali do seu direito, né? Que ela já tinha feito denúncia, chamada viatura, disse que já tinha ido na delegacia, que tinha processo, porque é algo acaba sendo muito moroso. E aí ela surtou. Só que daí, nesse momento, os outros filmaram ela. Só que o que ficou valendo? A filmagem, porque ninguém foi ver anteriormente o que ela tinha passado. Então, muitas vezes, num simples... talvez você pensa que é simples, mas dali desencadeia uma morte. Pode ter um esfaqueamento. E a polícia ela tem que estar sempre em alerta, né? Que eu acho que é o que seja mais estressante nessa atividade. Eu fui atender uma vez também um caso de violência doméstica, lá na região ali do Nova Lima. Quando eu cheguei para atender a ocorrência, isso me chama muita atenção, até falo isso nas palestras. Então, muitas vezes que eu falo o que acontece dentro de casa, os valores, o papel da família, o exemplo, isso é muito importante na vida do ser humano. E isso vai nos acompanhar na nossa vida adulta. Chegamos lá, atender a ocorrência e tal, pensamos que tivesse lá o agressor, nisso vem um casal de jovem. Um rapazinho deveria ter uns 15, uma outra moça 14, 15 ali também. E aí, aqui chamaram a viatura, tal, a ocorrência tá assim, e cadê a fulana de tal? Aí ele pegou e falou assim, aquela vagabunda já saiu daqui, ela já desceu pra lá. Aí eu falei assim, e eu já me afastei porque eu pensei que fosse ele o agressor, né? Tá, eu falei, mas o senhor é o companheiro dela? O senhor que agrediu ela? Aí ele falou assim, não sou eu. Eu falei, tá, mas o senhor é o que dela? Aí ele falou assim, é minha mãe. Quando ele falou isso, eu confesso pra você que foi bum. Sim. Porque assim, que valores? Se o filho se dirige à mãe com palavras tão duras, desrespeitosas daquela maneira, eu falei, essa família aqui, ela tá totalmente desestruturada. Existe, né? As pessoas moram junto ali, mas que configuração tem? Não tem o respeito, não tem os valores, não tem os limites. E aí eu fui ver que, pelo que ele contava, a mãe dele tinha problema com droga, sempre, uma vez ou outra, levava um companheiro diferente na casa, ele já tinha passado por problemas de maus tratos, e aquilo, principalmente para a figura do homem, vai criando ali uma rejeição da mãe. E assim ele vai acabar replicando isso depois dentro do lugar. Né? Ele pode ser um potencial agressor. Então são coisas que, se a gente não cuidar da família, do ser humano o ser humano está ficando doente. E aí eu jogo, você está falando da segurança pública, o profissional de segurança pública também é um ser humano, não são robôs. Eu tenho que pagar conta, muitas vezes a minha conta não fecha no final do mês, eu tenho problema lá de família, né, desajustes e tantas outras coisas, e você tem que chegar ali e estar preparado para você levar um policiamento de qualidade. É claro que você tem que separar, mas em muitos momentos, por que eu estou chamando a atenção disso? Nós temos casos hoje dentro das instituições de segurança pública, os profissionais adoecendo, cometendo suicídios, porque precisamos ter o poder público dar um respaldo para esses profissionais. Isso é grave. Como que você vai cuidar de alguém? Como você vai oferecer algo para alguém se você não estar bem? Então nós também precisamos, enquanto sociedade, olhar para esse lado humano do profissional, para que de fato ele tenha uma assistência psicológica, de saúde, e vou a mais, um assessor, um respaldo jurídico. Porque hoje o policial, se ele entra lá numa ocorrência e dali tem uma troca de tiro, que seja, né, numa legítima defesa, ele foi lá, ceifou, né, alvejou lá o criminoso. De alguma maneira ele foi acionado judicialmente. Ele não tem respaldo jurídico nenhum do Estado. Ele tem que contratar um advogado? Ele tem que contratar um advogado. Muitas vezes não tem dinheiro para isso. Ou seja, às vezes o bandido vai ter mais dinheiro para contratar um advogado do que ele. Ele não tem. Ou ele faz um consignado, ou se ele tem uma reserva, ou se ele tem um familiar, alguém que pode auxiliar. Ou ele faz dívida. Ele não tem... Que coisa. Ele está lá em nome do Estado. Se deu certo, parabéns. Mas se deu errado, se vire. Então isso também está certo. E esse é um dos pontos também, Danilo, que me projeta para o Senado da Representatividade também ter esse olhar. É isso que a minha pergunta final é nesse sentido. Eu
com tanta gente que passa por aqui, eu fico num ângulo favorecido para perceber quem vai e quem não vai. E saber que muitas vezes é só uma questão de tempo e de oportunidade, né? Tá no cenário certo e tudo mais. Em algum momento, se você não desistir, certamente você vai ser eleito para algum cargo e naturalmente vai ter um crescimento, uma ascensão que deveria também ocorrer para mais mulheres. Sim. Tem muitas outras Betânias aí muitas. E que assim a gente sabe o quanto que a política ela dificulta, né? Mas falando de ti especificamente, como fazer para manter a mesma essência quando estiver do outro lado, lá dentro, no mandato? Porque, assim, a primeira coisa que vão tentar, digo o sistema, não especificamente uma pessoa ou outra, é tentar mudar você. E isso, se acontecesse, seria uma derrota muito forte para o cidadão, porque as pessoas elas só vão renovar a esperança na política com mudanças a partir de pessoas como você. Lá na frente. Como fazer isso? Tipo assim, é rezar todo dia, é respirar, é olhar para trás, é ter orgulho da origem, é ter noção de que a mulher ela não pode errar, a margem de dar as coisas erradas para ela é muito menor sempre. Então, o que vai ser o teu pilar daqui para frente? Porque o que já passou te moldou, te forjou até aqui. Mas muita coisa tem por vir ainda, outras batalhas, certeza. E como você falou, a batalha é diária. Diária, é constante. Eu sempre, assim, nas minhas orações, o que eu peço para Deus? Deus, aonde quer que eu esteja, que eu seja instrumento para que eu possa ser luz e que eu possa ser portas abertas. Aonde quer que eu esteja, que eu possa ali ajudar de alguma forma. E aonde quer que, se for, né, se Deus um dia me honrar, e é claro, as pessoas acreditarem nisso e eu chegar lá, porque eu estou bem trabalhando para isso também, eu tenho certeza que eu não pretendo esquecer principalmente de onde eu vim. Se eu não esquecer de onde eu vim, com certeza eu vou saber por que eu estou aqui ou por que eu vou estar lá. Porque o que me move hoje... teu elo. O que me move hoje, no fundo do meu coração, o que me move hoje é estar aqui lutando para chegar lá, é o que eu passei lá atrás e de onde eu vim. Eu quero mostrar que é possível alguém que veio lá de uma camada da sociedade não tão abastada, de uma pessoa que veio de uma família desestruturada, mas que fez as escolhas certas, que seguiu o caminho certo e que é possível sim vencer. Então, que tantas outras, e onde quer que eu possa chegar, eu também possa levar esse espírito de esperança e contagiar outras mulheres. Porque nós precisamos de mais mulheres, sim, na representatividade, em todos os segmentos, mas nesse específico que você está falando Vamos falar desses dois nichos, principalmente segurança pública e política. Então, né? Isso é legal até falar, que a mulher porque o papo tem que ser reto. Não, é importante a mulher estar onde ela quiser, todos os segmentos ela ter espaço, a gente ter uma igualdade melhor na sociedade. Mas é nítido e é clamoroso a gente falar sobre a política, porque a política é machista, e ponto. Sim. Tipo assim, eu imagino até que se alguém do outro lado possa discordar, vai ser um malabarismo muito grande defender ao contrário é isso. A política ela é machista, ela é muito machista. No Brasil e no interior do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, ela é machista. E isso tem muitas consequências graves e permanentes. Eu vejo muitas vezes assim, a afronta, quando é uma mulher que erra, ela vem com maior velocidade, sim, maior cobrança. Tudo, né? Dentro do segmento, né? Onde que eu atuo também, eu noto isso. Quando um homem pratica um ato tão ruim quanto uma mulher pratica, eu vejo que as próprias mulheres, elas acabam sendo muito mais rígidas quando é a mulher do que para com o homem. E aí eu quero puxar também isso para nós, essa responsabilidade nossa enquanto mulher. Porque eu educo o meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos, como tantas outras mulheres. Então nós, como educadoras, como mãe, nós também temos parcela nisso. Nós também temos que cuidar para que essa educação desse filho, ela não venha destoar e tirar essa igualdade. E criar ali dentro, muitas vezes, homens que vivem pensando que está acima da mulher e que a mulher tem que ter essa submissão plena. É claro, dentro do lar, cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel, a mulher tem o dela. Só que a partir do momento que a gente coloca né, a figura do homem sobreposto à mulher no sentido de diminuir essa mulher, isso não é válido. E isso começa dentro de casa.
Então, eu como mulher também, eu tenho esse papel, educar o meu filho hoje para que lá na frente ele possa ser um bom homem, propiciar essa condição também de igualdade sem, né, esse machismo que muitas vezes tem na sociedade. Então, a gente precisa cuidar disso também, porque nós seremos vítimas 2 vezes, né? Parabéns, boa sorte no teu projeto no Jornal Estado. Importante dizer assim, cada ala da política tem a sua forma de lidar. A esquerda ela trabalha com políticas identitárias e esse posicionamento que você acabou de dizer não tem nada a ver com política identitária, tem a ver com bom senso, né? E com justiça social. Com justiça social. Porque se todo mundo é ser humano, porque não as pessoas têm pelo menos acesso às mesmas oportunidades. Isso. E quem for pegar firme, quem for trabalhar melhor, que vença, que tenha o espaço. Né? Até porque na vida nem todos vão galgar naquele segmento a primeira colocação, a gente só precisa de 1 ou 2, e assim sucessivamente. Mas dá chance, né? Para quem quiser mas trabalhar. Mas dê oportunidade. Quem quiser. O que não pode ser é a gente muitas vezes negligenciar a qualificação, só porque eu sou mulher. Isso eu jamais quero ser, viu, Danilo? Eu até falo onde eu vou. Eu não quero ser reconhecida simplesmente pelo fato, porque ela é mulher, frágil, não. Eu quero ser reconhecida também por ser mulher, mas também pelas qualificações e... Mas não pode ser negligenciada por ser mulher. Por ser mulher. Nem Isso a senhora, jamais. nem ninguém. Olha, obrigado. Obrigada. E acompanha nosso trabalho no www.msd.com.br. No YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do jornal. Até a próxima.